todos bem-vindos a mais um Tech Startups. Este é o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Hoje vamos falar de uma plataforma online que facilita o arrendamento de terras e permite que proprietários cadastrem áreas com informações como localização, tamanho, tipo de solo e disponibilidade para arrendamento. Por outro lado, agricultores e produtores rurais podem buscar por terras sob medida. Vamos saber os detalhes, então, com o nosso entrevistado, o Camilo Ramos. Ele é CEO do Grupo Piscin. Seja bem-vindo, Camilo. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Raíssa. Muito obrigado pelo convite. Camilo, vamos lá. Antes da gente falar dessa solução aí para arrendamento de terras, queria que você apresentasse um pouquinho da trajetória do Grupo Piscin, enfim, por que vocês também resolveram atuar nessa área de arrendamento de terras. Legal, vamos lá. O Grupo Piscin é uma empresa que tradicionalmente, há 60 anos, completamos esse ano, ela produzia implementos para preparo de solo, até 2 anos atrás. E nós iniciamos em janeiro de 2021 uma jornada de inovação. Nós criamos um hub de inovação que tinha como ideia principal fomentar pesquisas no agronegócio, voltadas para algumas ideias, algumas dores que iam surgindo. E dentro desse laboratório, a partir de uma dor que a gente estava validando, uma ideia ali, né? A gente fala dor no agronegócio, mas é uma ideia, surgiu uma demanda muito grande com esses entrevistados que a gente estava conversando sobre terras, né? Uma demanda muito grande por terra e uma dificuldade muito grande de encontrar terras. Então, nosso grupo de trabalho da área de inovação começou a pesquisar a respeito o tamanho desse mercado, o tamanho da oportunidade, e nós vimos que era de fato muito grande, e depois nós começamos a investigar se nós conseguiríamos oferecer alguma solução que seja plausível na escala digital. E por que no dígito? Porque nós entendemos que o agronegócio cada vez mais está conectado, cada vez mais está buscando esse tipo de tecnologia. Então, através de um hub de inovação criado para levar a inovação dentro da empresa, que surgiu essa demanda e essa solução que a gente lançou aí, a EasyLand. E que tipo de situações os produtores passavam, assim, que foi relatado para vocês e vocês utilizaram para solucionar essa dor, como você chamou? O mais interessante foi que nós estávamos validando uma ideia de prestação de serviço de preparo do solo. A gente queria saber se teria demanda para a Piscin oferecer serviço de preparo de solo. E sem a gente estar investigando, praticamente não, com 100% dos entrevistados, eles disseram, olha, isso aí não me interessa muito, hoje o meu maior problema é encontrar terra para eu poder expandir. Todos, sem exceção. Então isso chamou a atenção, né? Opa, existe uma dor aí, encontrar terra. E aí nós fomos entender como era feito, qual é o modelo utilizado hoje em dia. E o modelo mais comum que nós encontramos foi o de arrendamento através do corretor ali da região, ou, na outra ponta, nós encontramos pessoas que tinham terra, mas não arrendavam, porque ela não conhecia ninguém de confiança para poder arrendar. Então, quando a gente viu essa oportunidade, essa dor, essa demanda por terra, uma demanda de gente querendo arrendar terra e aí, sem fazer essa transação, a gente foi entender os motivos ali que essa transação não evoluía. Né? Daí surgiu todo esse pacote de soluções que você já adiantou bem que a gente oferece. E aí foram vários casos até que a startup foi lançada, é isso? Como foi essa fase também de desenvolvimento da startup? Que desafios vocês atravessaram até chegar nessa solução? Sim, uma coisa é você encontrar uma oportunidade, né, um mercado que era o de demanda por terras, e nós encontramos também bastante proprietários de fazendas querendo arrendar, e entre esse processo de entender o mercado e buscar a solução foram 18 meses de trabalho. Porque imagina, hoje você consegue transacionar aluguéis por temporada ou por períodos de casas em uma plataforma, e você passa o cartão de crédito, tá tudo bem. É uma operação mais tranquila. Agora, quando a gente fala de terras, não é uma transação tão simples, né? Primeiro grande desafio
foi entender como a plataforma poderia oferecer segurança para quem tem a fazenda e está arrendando, e para o proprietário, e para quem está arrendando a terra, para descobrir se aquela terra realmente é confiável. Porque o que nós entendemos? Nós pegamos um caso de um produtor que estava em São Paulo buscando terra em Minas, né? Ou seja, como vencer essas barreiras dele ir lá, conhecer a terra, sem ele ter que se deslocar até lá. Então, a gente começou buscando soluções tecnológicas onde ele pudesse ver a fazenda à distância, com todos os níveis de detalhes possíveis, desde rio, relevo, área agricultável ou não, até a gente poder transacionar isso com uma certa segurança. E quando a gente fala de segurança no mercado de terras é um pouco complicado, porque o que mais se aproxima hoje, em termos de lei, de regulamentar, é o Estatuto da Terra de 1964. Então, nós fomos buscar algumas garantias jurídicas para ambas as partes ali. Então, quando a gente entendeu que era possível resolver tudo isso, aí sim nós começamos a construção da plataforma que está no ar hoje, a primeira versão dela e já correndo aí com algumas atualizações. Antes de eu te perguntar sobre o funcionamento da plataforma na prática, que problemas são mais comuns no arrendamento de terra? Tem a questão também da segurança, né? Como você falou, a legislação é antiga, mas assim, quais são os problemas mais corriqueiros nessas transações e que a plataforma ajuda a minimizar? O que nós encontramos ali de maiores dificuldades, além da segurança jurídica de contrato, porque dos casos que nós investigamos de arrendamento, normalmente eram contratos elaborados pelo contador da fazenda ou pelo advogado que não é especialista em terras. Então, começou ali pela garantia jurídica de contrato. Então, nós buscamos um escritório especialista em terras para poder nos ajudar nesse sentido. Depois, entraram os desafios, por exemplo, quando você faz um contrato, para você ser uma plataforma digital, tudo é online, a gente está falando tudo online. Para você registrar esse contrato, ele tem que ser registrado em cartório. Nós tivemos que encontrar uma solução para que pudesse esse contrato, depois de assinado, ser registrado online, de forma online. E também, se for uma negociação que envolva cédula ao produtor rural, alguma coisa nesse sentido, também ser registrado online. Então, esse foi mais um desafio. Outro desafio foi relacionado à segurança da locação. O que eu quero dizer? Quando imagina que eu estou procurando uma fazenda, eu quero estou pensando num contrato de 6 anos, 10 anos, e é uma terra de pastagem degradada. Bom, eu preciso investir nessa fazenda, né? Então, como eu vou amarrar isso no contrato, de forma que eu vou preparar esse solo para produzir grãos, eu vou ter um investimento, e esse contrato não vai me deixar na mão com algum tipo de prejuízo. Então, entra a questão jurídica aí também. Por outro lado, imagina que eu tenho a fazenda agora falando do inverso, né? Eu tenho a fazenda, eu já produzo grãos e quero arrendar ela. Então, eu vou entregar ela com um solo já preparado, com uma calagem feita, os macronutrientes, tudo dentro dos parâmetros ideais. E aí eu arrendo essa fazenda, que garantia eu tenho de que no final, no final do contrato, a fazenda vai me ser devolvida com as mesmas características de solo que eu entreguei, porque característica de solo preparado é dinheiro, né? Então, a gente ficou para resolver esses impasses aí. Esses foram os principais desafios que a gente tentou garantir ali para ambos os lados. Além, por exemplo, do monitoramento que a gente oferece, né? Então, eu vou arrendar a minha fazenda e no contrato preza que eu vou arrendar para grãos. Quem me garante que realmente está sendo plantado grãos ali, que não está sendo plantado outra cultura? Eu tenho uma área de preservação permanente ali da fazenda. Quem me garante que essa pessoa que está entrando ali, que arrendou minha fazenda, não vai estar desmatando? Então, a gente entra com toda essa solução de monitoramento também, né? Tudo isso que eu digo são quesitos de segurança. Essa parte aí do solo também é muito interessante. Bom, então, na prática, como funciona a plataforma? Bom, ela é uma plataforma que atua tanto do lado de quem está procurando terras, como do lado de quem quer arrendar terras. Mas se você tem uma fazenda e quer arrendar, o primeiro passo é você se cadastrar na plataforma e inserir ali as informações iniciais da fazenda. Num segundo passo, a nossa equipe já vai providenciar todo o restante dos dados
para ficar uma informação bem completa, por exemplo, se você já tem uma análise do perfil de solo, a gente vai subir isso para a plataforma, se você não tem, a nossa equipe vai providenciar. Se você já tem imagens de drone ou aéreas da sua propriedade, a gente já vai subir para a plataforma, se não tem, a nossa equipe vai providenciar. O relatório completo de histórico da fazenda, se você não tem, nós vamos providenciar o que ela produzia, há quanto tempo ela produzia, qual foi a produtividade média dela, e tudo isso a gente coloca na plataforma. Do outro lado, quem está procurando a terra se cadastra também, e a partir das informações que ele colocou, como tamanho de área e região, a nossa plataforma tem uma inteligência que vai conectar essas pontas. Olha, esse produtor é um candidato para essa fazenda que está cadastrada, porque muito do que ele informou coincide com essa fazenda. E aí a nossa equipe começa a ofertar as terras disponíveis de acordo com o parâmetro que o produtor cadastrou, e aí inicia todo um processo de transação, de negociação dentro da própria plataforma. Olha, o proprietário está pedindo X sacas para o arrendamento, a outra ponta se interessou pela fazenda, mas está disposta a pagar X sacas. Então, toda essa negociação vai acontecendo dentro da plataforma. A partir do momento que a transação financeira, existe um acordo ali, a plataforma já emite o contrato e começa todo o processo de monitoramento da área ali. Camila, a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho você volta para contar todas as novidades dessa plataforma que está revolucionando os arrendamentos de terras pelo Brasil. É já já. E você não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Eu espero você. Olá, já estamos de volta com mais um Tech Startups e eu já começo esse bloco te convidando a curtir as nossas redes sociais. Entra lá no @agromaistv no Instagram e no Facebook e fique por dentro das últimas notícias do setor que move a economia do país. Se você quiser assistir a outras edições do Tech Startups ou outros programas da nossa programação, entra lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/agromaistv. Camilo, voltando aqui o nosso bate-papo, você falou muito sobre a questão da segurança, né, nesse arrendamento de terras, do monitoramento que vocês fazem. E aí, o contrato com vocês, então, é vigente durante todo esse arrendamento? Como funciona essa parte? Sim, o nosso contrato ele é de cobrança única, então a gente vai cobrar a partir da negociação. Normalmente o pessoal gosta muito de negociar em sacas, né, baseado em sacas de soja ali. Hoje o que a gente tem ali, a grande maioria já está assim. E aí um percentual dessa transação a gente cobra a cobrança única e depois a gente monitora tanto o contrato quanto a propriedade até o final do contrato, né? Quando esse contrato se encerrar, a gente vai propor uma renovação ou não, ou caso a terra se torne disponível para arrendamento, a gente quer que ela continue conosco para a gente poder manter essa terra produtiva e ativa ali. Acho que isso é um ponto importante que a gente quer trabalhar, né? Tornar áreas que hoje estão, principalmente áreas que estão improdutivas, em áreas produtivas. Acho que é um dos objetivos nossos. E a Isilândia, então, apresenta o proprietário ao arrendatário. Agora, essa busca por essas pessoas, essa seleção, na verdade, de pessoas, como vocês também tornam um processo mais seguro? Vocês pedem que tipo de documentação para essas pessoas? Qual é o respaldo que vocês dão nessa negociação no sentido do perfil, né, de quem está ali dentro da plataforma? Sim, nós tentamos desenhar dentro da plataforma algo parecido com o que acontece quando uma pessoa vai buscar um financiamento, né? Hoje, de um veículo, de um imóvel, ela tem ali o score dela relacionado a perfil de compras. Nós fazemos a mesma coisa, só que voltado para o agronegócio. Então, eu tenho uma propriedade, alguém se interessou na minha área, está disposto a pagar o valor, quer um contrato de 6, 10 anos. A primeira coisa que eu vou investigar é o histórico dessa pessoa no agronegócio. Ele já é um produtor rural? Se ele já é um produtor rural, ele tem terra própria? Se ele tem essa terra própria ou arrendada, e ele me dando esses dados, eu vou entender o histórico de produtividade dele. Ele é uma pessoa que produz bem ou toda a produtividade dele foi baixa? Porque hoje a gente consegue, né, através da tecnologia, se eu tenho o perímetro da área que essa pessoa produz,
eu consigo entender no histórico dela o que ela produziu, qual foi o comportamento da produtividade dela, média. Então, eu consigo trazer todos esses dados para o proprietário da fazenda. Olha, a pessoa que está se candidatando, se interessando nessa área, tem esse perfil, já é um produtor ou não, ou é um aventureiro, está entrando agora e aí a decisão fica a cargo do proprietário da terra. Mas se for uma pessoa que não tem nenhuma passagem pelo agronegócio ou a passagem não foi muito satisfatória em termos de produção ou já tem algum processo relacionado a desmatamento ou outra coisa nesse sentido, a gente vai indicar isso para o proprietário da fazenda, né? Muito interessante esse respaldo jurídico. Agora, falando das vantagens, que outras vantagens o proprietário tem em estar nessa parceria com a plataforma? Você já falou aí da parte jurídica, mas o que ele ganha procurando dessa maneira mais moderna, digamos assim, do que do jeito tradicional? Sim, outro ponto interessante é a questão econômica, né? Então, nós asseguramos juridicamente vários pontos que trazem mais segurança para essa transação. E um outro ponto que nós estamos começando a entregar também para o proprietário da fazenda são os casos que a gente já tem, por exemplo, na plataforma de pastagem, né? São propriedades com uma pastagem um tanto quanto degradada, ou seja, improdutivas ali do ponto de vista pecuária, ou não tão eficientes, digamos assim, né? Não improdutivos, não tão eficientes. E aí nós levamos um cálculo para ele, olha, nós conseguimos encontrar, a partir da sua região, nós temos demanda, ou pessoas que já estão procurando terras na sua região, e nós conseguimos apresentar um cálculo para o produtor, olha, se você arrendar nessas condições aqui, o seu lucro, o seu ganho, que hoje pode estar estimado nesse valor, a gente consegue monetizar a sua área nesses valores aqui. Então, nós apresentamos um cálculo econômico incentivando esse proprietário da fazenda ali a gerar mais renda com a terra que às vezes está produzindo, mas não de forma não tão eficiente assim. Isso é algo uma demanda que surgiu, a gente começou a entregar e está dando bastante resultado. E você tinha falado anteriormente da questão do monitoramento, né? Como ele funciona na prática? Vocês monitoram por satélites, tem visitas periódicas? Como funciona? Para tudo na plataforma, a gente tentou embarcar a tecnologia para poder atender em escala bem grande, né? Então, todo o monitoramento hoje ele é feito por satélite, a partir do momento do contrato. E aí, desde desmatamento, tipo de cultura, focos de incêndio, a gente vai estar ofertando para o proprietário da terra. E aí vai muito do perfil que ele contrata. Ele pode contratar um monitoramento que vai ser feito a cada trimestre ou a cada mês, até como a gente consegue oferecer monitoramento aí com cobertura de uma semana, enfim, aí vai muito do perfil do proprietário, de como ele quer acompanhar essa terra aí. E as contratações, elas têm um tamanho mínimo da propriedade? Como funciona os pré-requisitos? Bom, hoje dentro da plataforma nós não fazemos nenhuma distinção por tamanho de propriedade. A plataforma é recente, mas nós temos hoje propriedades que vão de 3.000 hectares disponíveis até 85 hectares. Obviamente existe uma procura por uma determinada faixa de tamanho de propriedade ali, né? Hoje, as propriedades médias e grandes as que estão sendo mais procuradas, mas a plataforma não faz nenhuma distinção relacionada ao tamanho de propriedade. Qualquer tamanho de propriedade poderia ser cadastrado hoje. Camilo, e você falou a questão do proprietário poder fazer essa contratação estando em outro estado. Como vocês facilitam a visualização dessa fazenda? Como ele pode ter certeza ali do que está sendo mostrado para ele? Que tipo de inovação vocês trouxeram nessa parte? Essa talvez tenha sido uma dos desafios maiores ali, que é como nós podemos projetar quem está interessado na terra sem estar lá fisicamente, porque é o modelo tradicional, né? E aí o nosso pessoal encontrou uma solução onde, através de alguns dados oferecidos da propriedade, nós fornecemos um mapa 3D, um tridimensional. Então, ele consegue analisar
seja por vídeo, seja por imagem, arrastando na tela do computador ou no celular ali, a propriedade com uma vista de cima, né? Enfim, tridimensional de todos os lados. Então, eu consigo ver onde tem um rio, qual é o relevo, se é morro, qual a inclinação desse morro que a gente tem ali, onde a gente tem cerca, onde a gente tem açude, qual área agricultável, qual área não seria passível, que teria maior dificuldade, onde a gente tem estrada, onde a gente não, né, deveria ter uma estrada e não tem. Tudo isso a gente consegue fornecer ali onde está a sede, tudo isso numa imagem tridimensional. A abrangência de vocês hoje no país todo? Hoje, sim, conseguimos com essa tecnologia cobrir todo o país, oferecer tudo o que eu falei para todo o território brasileiro. Camilo, e esse processo todo demora quanto tempo, né? Desde que a pessoa se cadastra até ela conseguir fechar o negócio dela, vai mais ou menos qual prazo? Entre a equipe receber os dados da propriedade e já disponibilizar ela para o mercado, nós estamos hoje com um tempo aproximado de 2 semanas. Por quê? Depende muito se é uma propriedade que já tem uma análise de solo, por exemplo, esse processo é reduzido pela metade. Senão, nós vamos ter que contratar essa análise de solo, esses relatórios. Então, vai muito do nível de informação que a propriedade já tem. Isso, a primeira fase, que é finalizando o cadastro e ela estar disponível. Depois da disponibilidade, aí varia muito de região e até, às vezes, do preço que o proprietário está pedindo nessa negociação. Porque se às vezes é um preço que está muito fora do mercado e a gente tenta sempre balizar para um preço já de mercado, essa locação tende a ser bem rápida porque a demanda está bem alta, né, de terras. E um ponto interessante é que, ao mesmo tempo que a demanda está bem rápida, bastante gente procurando terras, nós fomos bem surpreendidos também pela quantidade de terras que se cadastraram na plataforma para serem arrendadas. E que dica você dá, Camilo, para quem está procurando uma terra para fazer um bom negócio? O que a pessoa tem que ter em mente? Olha, a primeira coisa é entender se ela quer expandir na sua região ou fora da sua região. Por quê? Hoje nós temos as fronteiras agrícolas aí que tem, de repente, uma disponibilidade de terra um pouco maior e com um custo ainda mais baixo. E algumas regiões onde já se tornaram potenciais de produtividade ali, a terra já está bem trabalhada e aí o arrendamento está mais alto. Então, a primeira coisa é entender custo, né? Qual o custo da sua operação e até onde você gostaria de chegar para pagar esse arrendamento. Se você não tiver essas contas, a gente recomenda que você faça bem essas contas, até para não se arrepender depois de um contrato já fechado. Então, a primeira questão é até quanto você gostaria de pagar e se você estaria disponível ou com disponibilidade para expandir essas áreas em regiões que o custo é um pouco inferior ainda, né? E do outro lado, a pessoa às vezes está na dúvida se arrenda ou não, qual a sua recomendação para esse público? Um ponto que eu tenho hoje é assim, o que a gente está encontrando bastante? Propriedades com uma pastagem um tanto quanto degradada ou propriedades que têm algum entrave relacionado à herança, né, e que o pessoal não tem o perfil de produzir e essa terra está parada. Normalmente é o que a gente tem recebido bastante de oferta de fazendas. Então, a recomendação que a gente tem é, se você tem uma terra e acredita que de alguma forma ela não está produtiva, cadastra na plataforma, né? Porque se você tem dúvida se ela vai gerar resultado ou não, a nossa equipe tem condições de poder te ajudar a fazer esses cálculos e te mostrar a rentabilidade que ela pode gerar e você tomar essa decisão com mais assertividade, porque a questão segurança, que antes era um grande empecilho, agora a gente venceu bem essa barreira. Não dá para falar que a gente extinguiu, né, porque vai muito da outra ponta, mas a gente tem hoje vários mecanismos que trazem segurança. Então, se a preocupação era essa, a gente tem como te ajudar. Então, a recomendação é cadastre e a gente vai ajudar você a fazer esses cálculos e, quem sabe, até fechar um contrato aí com você. Camila, é muito bom ver a digitalização ajudando o nosso agronegócio a evoluir, a fechar bons negócios com mais segurança. Muito obrigada pela sua participação. E antes da gente encerrar, eu vou deixar aqui um espaço para você passar um recado para quem está assistindo a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço pela participação, Raíssa. E o recado que eu deixo é, gente, nosso agronegócio está crescendo, não vai parar. A demanda vai continuar aumentando pelos nossos alimentos aí mundo afora. E uma forma
da gente crescer essa produtividade, além de toda a eficiência que o produtor já tem hoje, acesso à tecnologia, é com a expansão de áreas. E nós temos muitas áreas disponíveis para serem expandidas. Então, quem está procurando crescer, se cadastra e tenta encontrar uma terra de acordo com o perfil que você já está acostumado, de repente até na sua região já, e você poder crescer a sua produtividade. E você que acredita que tem uma terra e ainda não está oferecendo tudo que ela poderia oferecer para o nosso agronegócio, também busque um meio de viabilizar, fazer com que essa terra se torne produtiva e com certeza nosso agronegócio vai continuar crescendo cada vez mais aí. Tá certo, a gente agradece a participação do Camilo Ramos, que é CEO do Grupo Piscin. E o nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. E eu te espero na próxima edição. Tchau!